Dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, estamos nos últimos capítulos quase. O capítulo anterior, o 41, que se denomina Convocados à Luta, onde vimos André Luiz discorrer sobre a questão do início da Segunda Guerra Mundial, evidentemente atingindo toda a Europa praticamente, mas afetando todo o mundo. Ok? E na sequência, agora no capítulo 42, que se intitula A Palavra do Governador, nós vamos ver André Luiz nos relatar as questões de convocação ao serviço na colônia de Nosso Lar pelo governador a respeito desta situação de guerra que estava se iniciando aqui no plano dos encarnados. Ok? Então, André Luiz, no capítulo 42, começa o seguinte. Para o domingo imediato, a visita do Clarim, que foi aquele Clarim que soou pela convocação de todos do plano espiritual maior para fazer a defesa pelo pensamento e pelo amor, prometeu o governador a realização de culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Ou seja, nos dois departamentos mais ligados às zonas inferiores, o do auxílio e da regeneração, deveria receber exatamente esse tipo de treinamento da qual nós vamos ver o governador falar. E ela continua: precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescenta admirado André Luiz. Como não, objeta a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe como acontece a muita gente a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Os nossos estados emocionais, os nossos sentimentos, já sabemos que eles afetam profundamente todo o nosso ser. Questões como raiva, cólera, sentimentos de inveja, todos esses sentimentos negativos nos afetam negativamente no nosso organismo. São as doenças chamadas psicossomáticas. O medo é um destes sentimentos que nos afetam profundamente a organização corporal e também perispiritual, né? Porque um está intimamente ligado ao outro. Então veja a preocupação do plano espiritual para que não se desencadeie esta situação de medo nas pessoas, ok? Dando continuidade, ela observa a estranheza e continua a Narcisa. Não tenha dúvida, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições da enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Contra todos esses sentimentos e estas emoções negativas, a serenidade, a tranquilidade, a calma é que faz com que o nosso organismo esteja harmonizado e devidamente equilibrado. Mais tarde você compreenderá tais imperativos de serviço.
não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos de trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Veja que André Luiz, médico aqui na Terra, né, ele já se sente feliz, né, por estar no quadro dos colaboradores na limpeza, lá nas câmaras de retificação, né, no trabalho a que ele se dedicou e se dedica junto de Narcisa. Experimentava então ansiedade justa e a ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, pois havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério, que é o da regeneração, convergiu para o grande salão natural. Desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento. Está aqui um fato relatado nessa obra de André Luiz e que muitas vezes, dentro do nosso próprio meio de espíritas, né, muitas pessoas, não entendendo ou não estudando profundamente a questão, contestaram esta questão dos meninos cantores, né, lá do Ministério do Esclarecimento, né, pois que argumentam que como o espírito ele já tem muito tempo de existência desde sua a criação, né? Não deveria haver no plano do espírito crianças, né? Pois que o espírito já é adulto, ok? Mas se a gente for na obra base da nossa doutrina, em O Livro dos Espíritos, né? E lá em algumas questões estudadas por Kardec a respeito do desencarne de crianças durante a infância, né? E ele pergunta por que isso se dá, e a resposta é que em muitas vezes as crianças desencarnam em tenra idade por ser uma existência complementar a uma existência anterior que precisou ser feita. Ou em outras situações, que ele diz que não é tão raro assim, né? Como até como provação para os próprios pais, a perda de filhos durante a infância. E ele continua perguntando, Kardec, né, mas estas crianças que desencarnam na infância, o que deverá acontecer com eles? E a resposta é: eles se preparam para uma nova reencarnação. Ora, com base nos estudos feitos, nas informações do plano espiritual maior, quando, e nós sabemos que na natureza nada se dá salto, da mesma forma como que o espírito de um adulto no plano espiritual para reencarnar, ele sofre durante um determinado tempo um processo de redução perispiritual e já no ato da concepção ele já se encontra ligado ao óvulo que está fecundado, ao feto. Então, este processo vai se dando com o tempo num processo de encolhimento para ele renascer como um bebê e ter todo o seu período de crescimento durante a vida terrena. Ao contrário, da mesma forma, quando a criança desencarna, o seu perispírito que está ainda naquela forma infantil, ele não assume de imediato a condição de espírito adulto. Leva tempo. Depende de cada caso. Cada caso é um.
E muitas das vezes, como na resposta do Livro dos Espíritos, estes espíritos que desencarnam na infância têm que reencarnar novamente em breve curto de tempo, não há o porquê de ele retornar à condição de espírito adulto para novamente reduzir. Parte já daquela situação. Então, é, isso é uma questão de estudos mais aprofundados. A questão é, no plano espiritual, principalmente em colônias nas quais circundam o nosso planeta, estas colônias, como já explicamos, e que André Luiz nos dá a entender que nosso lar faz parte, são colônias de transição entre os espíritos encarnados e os que se encontram nas zonas inferiores para as zonas superiores. Então, nesta fase das colônias, principalmente, vamos encontrar espíritos de crianças, sim. Tá? Que na natureza nada dá salto, tudo se transforma paulatinamente. Então não é de se estranhar essa observação de André Luiz aqui na obra, né? Quando ele fala, e vamos reler esse trecho, né? De que o grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas de esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus. Né? Então, é possível sim, e é uma realidade a existência de espíritos como de crianças no plano de nosso lar, cantando por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, pareciam responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde, para todos os servidores da regeneração, que é o ministério do qual o governador vai fazer a sua preleção. Porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, mas comparecendo os demais numerosos por numerosas delegações. Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Né? Lembramos que no nosso lar, nessa colônia, os departamentos são divididos como ministérios. Os ministérios mais ligados às zonas inferiores são os do auxílio e o da regeneração. Depois temos o Ministério da Comunicação e outros tantos. E os mais ligados com os planos superiores da espiritualidade maior são os da união divina e o da elevação. Né? Então, André Luiz toma contato com alguns membros destes ministérios que vieram prestigiar ali a governadoria nessa preleção para os ministérios do auxílio e principalmente da regeneração. Note a observação dele. Me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Nós sabemos que conforme o espírito se eleva, ele é naturalmente dotado de uma certa aura, mas não sutil, sutil talvez sim, mas também mais brilhante. Né? Como nós sabemos aqui na Terra, que muitas vezes, ao nos encontrar com determinadas pessoas, a sua aura, os seus sentimentos, as suas emoções se extrabordam ao seu corpo e a gente tanto pode se sentir bem ao lado de certas pessoas que tenham esta alma mais harmoniosa e nos sentir mal diante de pessoas que têm a alma mais em desequilíbrio, né?
tão natural essa observação de André com a questão de elementos que pertencem aos ministérios mais elevados a qual ele no momento estava trabalhando. Continuando, a festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho, a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcido, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salústio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Então, essa questão dele estar apoiado num bordão, embora ele não necessitasse, nós sabemos que muitos de nós ainda presos às condições da matéria na Terra, né, a simbologia, a representação nos é muito importante. Né? Então, a figura de um ancião com o bordão nos dá a sensação daqueles patriarcas relatados no Antigo Testamento, né, que são aqueles patriarcas que cuidavam com deslevo de toda a sua família, de toda a sua tribo. Então nós carregamos esses atavismos ainda em nós, mormente quando nós ainda nos encontramos nessas esferas muito próximas do planeta Terra. Então, se faz necessário, sim, e nós vamos ver esta questão de simbolismos ainda em outras obras de André Luiz, se faz necessário ou até se fortalece através de uma expressão corporal aquilo que se quer transmitir. No caso, Salustio esclarece que ele quer transmitir aquela postura paternal, aquela postura de quem cuida dos seus filhos. Tá? Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino A Ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. Entre aspas, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 24, versículo 6. Veja que a preleção do governador é exatamente em função e em questão de preparação de trabalhadores dos ministérios mais ligados à terra, na prevenção do medo e dos terrores ocasionados pela guerra iniciante, a Segunda Guerra Mundial. E nesta passagem, como sempre, Jesus não falou para aquele povo naquela época, mas para toda a humanidade de todos os tempos, né? Jesus diz: ouvireis rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Então Jesus já nos traz este ensino do controle
dos nossos medos e para que nós sempre nos harmonizemos, ok? Continuando o relato de André, então, o volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, mas dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores de trabalho de nosso ministério, que é o Ministério da Regeneração. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: É para nós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Contra as trevas, a luz. Contra a desarmonia, o equilíbrio, a harmonia. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança de meu coração. Não me dirijo, pois, nesse momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias a recordação, os sinais da poeira do mundo para exaltar a tarefa gigantesca. Vejo na referência deste governador a distinção já de elementos participantes da mesma colônia, mas que se distanciam por condições de elevação espiritual diferentes. Enquanto que nos ministérios mais ligados à terra, estes espíritos ainda mais voltados às preocupações mundanas, há aqueles espíritos já mais adiantados, mais esclarecidos, cuja mente já se liga mais proximamente das esferas mais altas da elevação espiritual, distanciando-os das questões da terra, natural. Por isso, nesta obra de André Luiz, como nos dizia ou nos disse o próprio Chico, naquela obra Testemunhos de Chico Xavier, que ele entende que esta obra de André Luiz veio para o nosso despertamento espiritual, para o nosso processo de elevação mental, para que nós tenhamos mais questões voltadas ao espírito do que para a matéria. A matéria, sim, que faz parte das condições, dos fatores para a nossa evolução, mas que devemos nos prender mais aos fatores espirituais, os fatores de elevação. E continua o governador: nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo para a manutenção da harmonia. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões do limite vibratório entre nós e os planos inferiores.
porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Ou seja, esses trabalhadores, eles se preparam, vão se preparar para exatamente fazer a defesa da colônia, evitando que aquelas mentes desorganizadas, aquelas mentes ainda voltadas para o crime e para a ignorância, penetrem nas zonas equilibradas de nosso lar. Haverá serviço para todos, relendo, nas regiões do limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muito de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Quer dizer, em referência a não deixar as turbas penetrarem em colônias espirituais como a de nosso lar, né? Há aqueles contestadores que diziam, mas Jesus se entregou às turbas. Mas o governador lembra que ele se entregou, mas não entregou o mundo, da qual ele é o governador, nosso Mestre Jesus, aos desequilíbrios. Ele deixou plantada a árvore da Boa Nova, a árvore dos ensinamentos das leis evolutivas, das leis de amor. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal, mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Imaginemos assim, um hospital que necessita cuidar de uma série de pessoas que, por conta de um acidente, de alguma coisa grave, ou mesmo de uma guerra, né, necessitam da harmonia interna e de equilíbrio para poder ajudar a todos aqueles. E se neste hospital fosse permitida a entrada de guerreiros que tumultuassem ali toda a atividade de médicos e enfermeiros, imagina o caos que se instalaria. Nosso lar é uma colônia de preparação de espíritos já comprometidos com o seu próprio adiantamento e esclarecimento espiritual, muitos dos quais devem retornar em reencarnações de expiações e de provações, mas também muitos se preparam também para aprendizados em zonas mais adiantadas. Ou seja, não é lógico permitir que forças destruidoras adentrem neste ambiente de harmonia. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental,
tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura dos versículos de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebêssemos dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna, sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. E assim termina esse capítulo. E para o próximo vídeo, iniciaremos o capítulo 43 em conversação, restando agora cerca de 7 capítulos para encerrarmos esse estudo da obra O Nosso Lar. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.